Bom dia, senhores, bom dia, senhoritas. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu trouxe a nossa matéria nova. Vamos falar um pouquinho a respeito de orações subordinadas adjetivas. Nós já falamos, né, das orações subordinadas substantivas e agora vamos começar com as adjetivas. Como vocês já viram as substantivas, as adjetivas são bem mais fáceis, né? Eu não sei se vocês estão lembrados, mas quando a gente retoma um substantivo ou um pronome, nessa situação é que nós temos uma oração principal e uma oração subordinada adjetiva, certo? Por quê? Porque o adjetivo, ele sempre dá qualidade para o substantivo ou para o pronome. Então, por isso, eu tenho certeza que eu tenho uma oração subordinada adjetiva se ela estiver retomando um substantivo ou um pronome. Bem, vocês devem se lembrar de que a gente sempre vai fazer como primeiro passo grifar os verbos, certo? Então, eu coloquei aqui um exemplo, olha. Ela distribuiu às crianças os doces que estavam sobre a mesa. Vamos colocar aqui nosso verbo. Primeiro, distribuiu e estavam, certo? Então, para a gente fazer a separação, a gente vai seguir os mesmos princípios que a gente usou na oração subordinada substantiva. Encontrei um que barra antes, conjunção barra antes, pronome relativo barra antes. Então, eu vou começar aqui, ó. Ela distribuiu às crianças os doces. Opa, encontrei um que barra antes. Conjunção barra antes, pronome relativo barra antes. Então, separei aqui as minhas orações. É importante sempre enumerá-las, tá, pessoal? Não se esqueçam de enumerar, porque depois, quando vocês classificam, eu preciso saber qual você está considerando como primeira e qual você está considerando como a segunda, tá? Então, ela distribuiu às crianças os doces que estavam sobre a mesa. Esse que, ele não é uma conjunção, pessoal. Esse que aqui é um pronome relativo. E ele sempre vai retomar algo que foi dito antes, tá? Esse que tá retomando a palavra doces. É como se eu dissesse assim, ó. Ela distribuiu às crianças os doces, os quais doces estavam sobre a mesa. Na verdade, eu teria duas orações, né? E um termo que se repete. Para evitar essa repetição, eu uso o que é o pronome relativo. Se eu não tivesse o que, ficaria assim, olha. Ela distribuiu às crianças os doces. Os doces estavam sobre a mesa. Só que para não repetir os doces, a gente usa o que, tá? Por isso que eu tô dizendo aqui que ele está retomando a palavra doces. E doces é um substantivo, certo? Então, eu retomo substantivo ou pronome, eu tenho certeza que minha oração é uma oração subordinada adjetiva, certo? Bom, continuando. Já vi que eu tô retomando um substantivo ou um pronome. Outra coisa, as orações subordinadas adjetivas sempre vão começar com pronome relativo. Eu imagino que vocês já devem saber, lembrar quais são eles, mas se por acaso alguém se esqueceu de quais eles são, eu coloquei aqui, né? O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, onde, aonde, quem e o que, quando ele puder ser trocado por o qual. Como aqui, olha, no exemplo, ó. O que pode ser 1 milhão de coisas nessa vida, né, gente? Mas eu sei que ele vai ser um pronome relativo sempre que eu puder trocá-lo por o qual ou derivados, né?
Aqui, olha só esse outro exemplo, só pra gente não perder o hábito, eu vou grifar aqui o verbo, né? Estão e são os nossos verbos. Aí agora, vamos fazer a divisão. As cartas, encontrei um quê? Barra antes. Que estão na gaveta, opa, vou dividir assim. Professora, que coisa esquisita. É sim, sabe por quê, pessoal? Essa estrutura é uma estrutura comum nas orações adjetivas. É muito comum eu intercalar a subordinada no meio da oração principal. Então, a primeira oração vai ser: as cartas são para você. Quais cartas? As que estão na gaveta. Então, a segunda oração fica aqui no meio. A primeira começa aqui e termina aqui no final. Estão vendo? Então, as cartas são para você, é a primeira. Que estão na gaveta é a segunda. Certo? E aí, eu disse que o pronome relativo, o que vai ser pronome relativo se ele puder ser trocado por o qual. Achei um que aqui, então eu vou circular, tá? Que estão na gaveta são o quê? As cartas. As cartas, as quais cartas estão na gaveta, são para você. Então, tá retomando cartas, que é um substantivo. Então, eu sei que eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva. E esse que eu posso substituir por as quais. As cartas, as quais cartas estão na gaveta. Então, se eu posso substituir aqui, ó, por as quais, vamos ver se eu consigo escrever, gente. Que essa canetinha aqui não é fácil para escrever, não. Parece fácil, mas não é. Fica uma letra feia. Mas deu para entender, tá? Eu posso trocá-lo por as quais. Então, quando eu faço isso, eu sei que ele é um pronome relativo, tá? Aí, além de perceber que ele é um pronome relativo, tem uma outra estrutura que também é comum na língua portuguesa. Quando eu vou separar as orações e eu tenho o "o" antes do "que", esse "o" deve ser lido como aquilo. Porque, do contrário, a nossa oração não vai fazer muito sentido, tá? Então, vamos separar aqui, ó. Ele certamente sabe, é o nosso primeiro verbo, o que faz. Faz é o segundo verbo. Então, dividindo. Encontrei um que, opa, barra antes. Ai, professora, que coisa estranha. Ele sabe o. E a outra, que faz. É isso mesmo? É isso mesmo, pessoal. O que acontece? O que aqui vai ser o nosso pronome relativo, tá? Deixa eu numerar primeiro, né? Para não perder o hábito. Aqui, primeira e segunda. Tá. Lembra que eu disse para vocês? Quando eu tiver o "o", ele deve ser lido como aquilo. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Então, pessoal, ficaria assim, olha, ele certamente sabe aquilo. Ele faz aquilo, tá? O que, ele tá retomando o aquilo, tá? Aquilo vai ser um pronome, tá? Vocês estão lembrados que a oração subordinada adjetiva, ela sempre vai retomar um substantivo ou pronome. Então, eu vejo aqui que tá correto. Ele certamente sabe aquilo, o qual aquilo ele faz, tá? Então, eu uso o que para evitar a repetição, senão a gente ficaria com duas orações. Ele sabe aquilo, ele faz aquilo. Então, eu evito usando o que, tá? Gente, isso é muito importante para quem escreve.
pessoal do terceiro ano que está prestando vestibular. Quem domina bem o uso dos pronomes relativos escreve com mais fluidez, tá? Então é importante dominar o uso dos pronomes relativos, não só para a gente analisar como nós estamos fazendo aqui, mas especialmente para a gente escrever. E como a gente vai ver mais para frente, para a gente entender também o que está escrito, certo? Vamos adiante, olha. Temos a classificação das orações subordinadas adjetivas, que eu costumo dizer que é a parte mais fácil, tá? Porque são só 2 tipos, né? Pra gente que já tá acostumado com vários, na oração subordinada substantiva, nas coordenadas. Então, aqui é bem pouquinho, né? São só 2. A gente tem as orações subordinadas adjetivas explicativas, que vão simplesmente explicar uma coisa que foi dita na oração principal, certo? E as restritivas, que vão restringir ou especificar uma coisa, uma informação que foi dada na oração principal. Bom, vamos à prática, porque na prática fica mais fácil de ver, de entender isso, né? Nós vamos ver a parte de sintaxe, a classificação sintática, e também a parte semântica de significado das orações adjetivas. O que acontece? As orações subordinadas adjetivas explicativas geralmente vêm entre vírgulas, tá? Então, as explicativas geralmente vêm entre vírgulas ou entre a vírgula e o ponto, tá? Isso, gente, já dá um start para a gente classificar corretamente. A única coisa que a gente não pode é trocar a classificação, porque às vezes o aluno troca, onde é explicativa põe tudo restritivo, onde é restritiva põe explicativa, e aí você olha, vê o que ele fez, mas você tem que considerar o que está escrito, então às vezes você não pode considerar que está certo. Então isso é difícil. Só tomem esse cuidado para não trocar, tá? As explicativas sempre têm pontuação, elas vêm entre vírgulas ou entre a vírgula e o ponto. Observem só no exemplo aqui, logo abaixo. A casa que foi vendida está em bom estado. Então, vamos pegar aqui os nossos verbos. Está e foi vendida aqui, né, uma locução. São os nossos verbos. Vamos separá-las. A casa, encontrei um quê? Barra antes. Que foi vendida está. Eu não posso, pessoal, deixar 2 verbos dentro de uma oração e nenhum verbo na outra. Se eu fizer isso, eu tô separando de maneira incorreta. Então, aqui, ó, eu tenho um verbo aqui e um verbo ali, né? Então, eu não vou deixar os 2 na mesma. Aqui, nós vamos ter como primeira oração: a casa está em bom estado. Essa é a minha informação principal. A casa está em bom estado. E a subordinada só está explicando para mim que ela foi vendida. Peraí, deixa eu voltar aqui. Fiz coisinha errada. Aí, que foi vendida vai ser a segunda, a casa está em bom estado vai ser a primeira. Aí, se eu olhar em termos de significado, o que eu estou dizendo com essa frase? Que eu tenho uma única casa e que essa casa foi vendida, tá? Tem uma única casa em bom estado e ela foi vendida. Por que eu tô dizendo isso? Porque, dependendo da situação, o meu entendimento vai ser outro, tá? Então, aqui eu tenho uma única casa, essa casa está em bom estado e ela foi vendida, ok? Vamos ver o próximo exemplo, ó. Quando a gente tem a oração subordinada adjetiva restritiva, a situação já muda um pouquinho. Nas restritivas, a gente não tem pontuação, tá? Então, essa é a diferença de uma e da outra. E isso vai afetar também o significado. A casa que foi vendida está em bom estado.
Vamos fazer a separação, né? Primeiro os verbos. Foi vendida aqui nossa locução. E o verbo está. Aí, a casa. Encontrei um que. Opa, barra antes. Separo aqui no verbo, né? Porque eu não posso deixar dois dentro da mesma oração. Coloco a primeira aqui. E a segunda aqui no meio. Certo? Bom. A casa, a qual casa foi vendida, está em bom estado. O que acontece aqui, pessoal? Nós temos mais de uma casa. Eu tenho várias casas à venda. E eu estou explicando, estou aqui restringindo, na verdade eu não estou explicando, estou restringindo a informação àquela que foi vendida, certo? Eu tenho várias casas, mas só aquela que foi vendida é que está em bom estado, as outras estão ruins, certo? Então, aqui eu tenho mais de uma casa, certo? E entre todas as que estavam à venda, apenas a que está em bom estado foi vendida, certo? Tenho várias e só a que está em bom estado foi vendida. As outras estavam caindo aos pedaços, né? Então, vão ficar à venda por muito tempo, ok? Tem que tomar cuidado, pessoal, principalmente nas orações adjetivas, com a questão semântica, com a questão do significado, tá? Mais do que classificação. Classificação, como eu disse, é fácil, só tem duas opções, a chance de você acertar já é de 50%, né? Se você souber reconhecer, é claro que é uma oração adjetiva. Então, isso por si só é fácil. O mais importante é entender o significado. Prestem atenção, notem aqui que na oração adjetiva, a pontuação, ela muda tanto a classificação sintática como semântica, tá? Então, se eu puser vírgulas, é uma coisa. Se eu não puser vírgulas, é outra coisa, tá? Então, muda. Se eu puser vírgulas, vai ser explicativa. Se eu não puser, vai ser restritiva. E além disso, né? Se eu puser as vírgulas, eu estou só explicando. Se eu tirar as vírgulas, eu estou restringindo a informação. Estou especificando, né? Por isso que a gente precisa ter muito cuidado nesse tipo de oração quando a gente escreve, tá? Porque senão eu posso escrever uma coisa e na verdade eu queria dizer outra. E também quando nós lemos, tá? Porque eu posso ler uma informação e entender outra coisa, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado, tanto quando a gente escreve, como quando a gente lê as orações adjetivas, pra gente não dizer algo que não é o que a gente quer, ou pra gente não entender algo que não é o que tá ali no papel, que não foi dito, tá? Observem só. Um fiscal fez uma inspeção numa propriedade rural, aí meus técnicos em agropecuária, né? E aí, depois de fazer a inspeção fiscal, deu o seguinte veredito, ele falou, olha, os bovinos que estão com aftosa devem ser abatidos. Jesus amado, que informação é essa? O que vocês acham que o administrador da fazenda deveria fazer? Ele deveria bater todo o rebanho? O que vocês acham, senhores e senhoritas? Bom, não se ele de fato entendeu a ordem do fiscal. Nesse período, olha só o que nós temos, ó. Vamos fazer a análise. Os bovinos que estão com aftosa devem ser abatidos. Tá, vamos separar aqui. Encontrei um que barra antes. Os bovinos devem ser abatidos, vai ser a primeira. E que estão com aftosa vai ser a segunda.
Aqui, pessoal, eu vou ter a primeira, que vai ser minha oração principal, né? Ah, foi uma coisa que eu não falei, pessoal, vou dizer agora. Eu imagino que vocês já devem ter percebido, mas é sempre bom lembrar. A oração principal, ela não tem pronome relativo, tá? A oração subordinada sempre vai ser aquela que tem o pronome, ok? Então, a primeira aqui não tem pronome, vai ser a oração principal. A segunda, que tem o pronome, vai ser oração subordinada adjetiva. Tem vírgulas, pessoal? Não, professora. Então, ela vai ser restritiva. E o que isso indica para mim? Ela está restringindo, especificando que só os que estão com aftosa é que devem ser abatidos. Eu tenho vários bois aqui, vários bovinos, mas só os que estão com aftosa é que devem ser abatidos. Eu estou restringindo aqueles que estão com aftosa, certo? Então, como não tem vírgulas aqui, a gente tem uma oração restritiva, tá? Então, a informação se restringe aos bois que estão com aftosa. Somente aqueles que estão com aftosa. Tudo bem, pessoal? Isso é importante. Não pode, né? A gente não pode esquecer essa diferença. Estou restringindo. Agora, de fato, seria uma tragédia se o fiscal tivesse escrito como tá aqui, olha. Se ele tivesse colocado as vírgulas, aí sim, pobrezinho daquele produtor, né? Ia ficar zerado, não ia ter mais nenhum boizinho no seu rebanho. Então, fazendo de novo aqui, ó. Estão e devem ser dividindo. Encontrei um que barra antes. Opa, um verbo para cada oração. Os bovinos devem ser abatidos, vai ser a primeira. E que estão com aftosa, a segunda, tá? Tenho aqui o meu pronome relativo. Então, eu sei que essa segunda vai ser a oração subordinada. Então, a primeira aqui, oração principal. E a segunda, oração subordinada adjetiva. O pinguim não vai, mas nem a porrete aqui, é difícil. Vai sem pinguim, viu, gente? Tô tentando, meu pinguim não quer ir. Aí, foi. Adjetiva. Tem as vírgulas, né, pessoal? Eu sei que vão ser explicativas. Agora foi pinguim até onde eu não queria. Ó. Explicativa. Opa, eu pus o S ali, não precisava do S, que é uma só, né? Oração subordinada, adjetiva explicativa. Ok? Vamos fazer direito, né? Preguiça não dá certo. Eu tenho toque, pessoal, não gosto de coisa errada. Aí. Explicativa. Tudo bem? Aqui, do ponto de vista semântico, o que eu estou querendo dizer com essa oração aqui? A minha informação principal é de que os bovinos devem ser abatidos. Essa é a minha informação principal. Se eu quisesse dizer só isso, tudo bem, não precisaria de mais nada, tá? A informação principal é: os bovinos devem ser abatidos. E com a oração subordinada, eu simplesmente estou explicando o motivo, tá? Que é pelo fato deles estarem com aftosa, certo? Então, se eu tivesse colocado as vírgulas aqui, realmente eu estaria dizendo que todo rebanho deveria ser abatido. Então, pessoal, a gente tá brincando aqui, né? Com esse exemplo. Mas há situações
reais em que isso pode acontecer, né? Imaginem se a pessoa recebe uma notificação e ela, né, tem que fazer algo do tipo. É algo muito sério, ok? Então, qual é o recado? Prestem bastante atenção, então, nas orações adjetivas, não só na parte de classificação, que é mais fácil, mas principalmente na parte de significado, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, é claro, vocês podem me chamar na nossa classe virtual, podem me chamar no WhatsApp, que eu estou aí à disposição para fazer o que puder, ok? Obrigada por hoje e até a próxima.